O falso profeta, ele se apresenta como alguém que conhece a Deus. O falso profeta, ele se apresenta como alguém que diz coisas que soam espirituais. O falso profeta é alguém que diz coisas que soam como verdadeiras, mas na verdade eles são inimigos de Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Diz assim o texto sagrado: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amém? Esse é o nosso texto dessa noite. Existem apenas dois caminhos. Quantos caminhos? Dois caminhos. É isso que Jesus nos ensinou, que nós vimos no domingo passado. Dois caminhos. Um caminho apertado e um caminho amplo. Apenas dois caminhos. Um caminho é apertado e ele conduz à vida, e o caminho amplo, ele conduz à destruição. Como nós aprendemos, todos nós, independentemente, todos nós estamos em um desses dois caminhos. É por isso que Jesus, nos versículos anteriores, o versículo 13, o versículo 14, ele nos convida a entrar pela porta estreita e a seguir pelo caminho que é apertado. É um caminho difícil, é um caminho que exige renúncia, é um caminho que nos exige abrir mão das nossas vontades, um caminho que por natureza própria, é um caminho difícil. No entanto, Jesus ele não apenas apresenta a nós qual porta nós devemos escolher. Lembrando que nós não estamos diante de duas portas. Se você não se decidiu por Jesus, se você não passou pela porta estreita, automaticamente você já está trilhando o caminho espaçoso. Isso é de natureza humana. Nascemos em pecado, existe pecado em nós. Se você não foi para a cruz, se você não foi para Cristo, então o seu caminho, o caminho que você está hoje é o caminho espaçoso, é o caminho que leva à destruição. E Jesus, ele nos convida, ele não somente nos convida e nos chama a seguir pelo caminho dele, um caminho que é difícil, como ele também nos alerta sobre um grande perigo que nós encontramos nessa jornada. Existe, ainda assim, para piorar talvez, depende do seu ponto de vista. A gente já sabe que a porta é estreita, então não é qualquer coisa que entra por ela. A gente já sabe que o caminho é apertado, então ele já é difícil, ele já é estreito. Mas existe um perigo no caminho estreito, que Jesus ele nos traz como um grande alerta nessa noite, que é o perigo do engano. Diga comigo, o perigo do engano, para você não esquecer. Uma das qualidades mais importantes para quem deseja ser um bom motorista, principalmente na cidade de São Paulo, que está precisando, para você que já dirige, ou para você que ainda vai tirar a sua carta, para você que está pensando, uma das qualidades mais importantes para quem deseja ser um bom motorista, quem dirige aí, os irmãos que dirigem, as irmãs que dirigem, amém? As irmãs, tem irmã aqui que dirige? Amém, glória a Deus.
Os irmãos ficaram até com medo. Não, pode levantar, irmão. Fica em paz. A qualidade mais importante para quem dirige, quer ser um bom motorista, é a atenção. A pessoa que dirige, ela precisa ser atenta. Uma pessoa desatenta que vai dirigir não vai dar certo, irmãos. A gente vai ver lá no Cidade Alerta, a gente vai ver helicóptero, Globocop lá, sei lá. A gente vai ver essas coisas acontecendo. Se a pessoa não for atenta, dá ruim. O motorista bom, ele precisa ser atento, ele precisa prestar atenção nos carros ao seu redor, ele precisa prestar atenção no trânsito. Na quarta retrasada, se eu não me engano, eu estive pregando na sala de oração, e eu estava falando um pouco sobre isso, sobre direção. Olha só, vivendo em amor também é cultura, né? E eu falava, né, que o motorista, quando ele está na estrada, esses dias a gente estava viajando, estava voltando de viagem, a Roberta estava do meu lado, e ela, o carro da frente. Eu falei, calma, que eu não estou olhando para o carro da frente, eu estou olhando para o carro que está na frente do da frente. Né, o motorista, ele sempre está olhando um pouco adiante, porque vai que acontece alguma coisa ali, dá tempo de brecar, dá tempo de fazer alguma manobra, um cavalinho de pau. Não, aí já é Velozes e Furiosos. Não estou nessa qualidade, irmãos. Não estou. Mas o motorista, ele precisa estar atento aos carros, ao trânsito, às curvas, às dificuldades mesmo do caminho, aos buracos, quando a gente fala da cidade de São Paulo. Mas ele também precisa estar atento aos alertas. Ele precisa estar atento aos sinais que nós encontramos enquanto a gente transita por aí. Eu sei que para você que não dirige, não quer tirar carta, isso não é estranho. Numa estrada você encontra placas, você encontra luminosos, você encontra diversos tipos de alertas que vão nos avisar o que está acontecendo à frente. Nós encontramos placas e alertas que nos levam a agora ter uma atenção redobrada. Olha, obras a 500 metros. Você sabe que você tem que reduzir a velocidade, porque o pessoal está mexendo no meio da rua. Você lê lá na placa 50 km/h, você sabe, 50 km por hora. Ou seja, o limite de velocidade daquela rua é 50, você não pode ir a mais. Senão é multa. Nem que for 5 a mais, 1 a mais. Não pode. A gente vê lá, cuidado, curva acentuada a 1,5 km. Você já fica consciente, daqui a pouco eu vou ter que reduzir, senão eu vou conhecer Jesus mais cedo. Não sei qual que é a sua. Tome cuidado, irmãos, por favor. E é basicamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus, depois de falar do caminho que conduz à vida, ele nos aponta para uma placa de perigo. Uma placa que requer a nossa atenção. Precisamos olhar com atenção e falar, opa, vamos redobrar a atenção nesse momento. Opa, o que está acontecendo aqui? Vamos prestar atenção. E o capítulo 7, versículo 15, a parte A, Jesus ele nos apresenta essa placa. Cuidado com os falsos profetas. De maneira muito simples, a Bíblia nos ensina que o profeta, ele não é um tipo de vidente, como hoje em dia o pessoal às vezes acredita, né? O profeta é aquele que vai revelar o CPF, que vai revelar o RG, o profeta vai te mostrar se você tem nome no Serasa ou não. Irmão, você pode ir numa consultoria que você descobre até mais rápido, e às vezes mais barato, dependendo do profeta, dependendo da live que você está assistindo, às vezes é até mais barato. Mas a Bíblia, ela não nos ensina que o profeta é um tipo de vidente, como as pessoas acreditam. De maneira muito simples, a palavra de Deus nos apresenta o profeta como alguém que fala em nome de Deus. O profeta é um mensageiro que recebeu uma mensagem de Deus e que agora ele tem a obrigação, agora ele tem o dever de passar ao povo, comunicar ao povo essa mensagem que ele recebe de Deus. Se o profeta é aquele que fala em nome de Deus e que de certa forma ele representa Deus para o povo, o falso profeta é o contrário. O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas ele não representa verdadeiramente a Deus. O falso profeta, ele fala em nome de Deus, ele diz coisas de Deus, mas ele não representa verdadeiramente a Deus. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos como esse assunto é sério. Hoje em dia é banal, é banalizado. A gente vai nas igrejas, é aquela loucura. A gente vai na internet, é aquela loucura. Você vai no YouTube, você vê aquela loucura.
Mas a Bíblia trata como um assunto muito sério, uma questão muito séria. Porque um dos grandes perigos na história do Antigo Testamento para o povo de Deus não eram somente os inimigos, os exércitos inimigos que a qualquer momento eles podiam travar uma batalha contra Israel. Claramente era um grande perigo. Claramente eles traziam uma grande questão ali de estratégia e de pensar para a gente se proteger deles. Mas talvez um dos maiores perigos que o povo de Israel enfrentava no Antigo Testamento eram os falsos profetas. Era algo que acontecia de dentro. Era algo que vinha diretamente do povo. Eram aqueles que se apresentavam como homens de Deus e que falavam por Deus, mas que não eram enviados por Deus. A gente precisa lembrar que o Antigo Testamento, está comigo? Amém? Está comigo? A gente precisa lembrar que o Antigo Testamento, ele funciona de uma maneira diferente do Novo Testamento e dos nossos dias. Por causa da obra de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz e dele ter enviado o seu Espírito a nós, hoje nós temos a palavra de Deus. Quer ouvir Deus em voz, de maneira alta, em bom tom? Leia a Bíblia em voz alta na sua casa. Simples assim. Você tem aqui a segurança. Não que a gente não creia, a gente crê que Deus continua usando pessoas para trazer mensagens de Deus. O próprio pastor, o próprio preletor é um tipo de profeta, ele traz uma mensagem de Deus ao povo. Não somente aquele que diz, assim diz o Senhor, e sai marchando. Esse também, alguns. Mas no Antigo Testamento nós não tínhamos isso. O Antigo Testamento, quando o povo precisava falar com Deus, o povo dependia dos sacerdotes, o povo dependia do templo e o povo dependia dos profetas. Precisava de um intermediário ali, precisava de um mediador entre Deus e os homens. O Antigo Testamento, ele mostra constantemente isso, essa imagem. O povo precisava, para que tenha os seus pecados expiados, perdoados, levar um sacrifício ao templo. No templo você tinha o sacerdote, tinha toda uma ritualística que Deus mesmo havia ordenado. Quando o povo desejava ouvir a voz de Deus, o povo clamava e Deus enviava um profeta. Era algo muito sério. Aquele que se apresentava como homem de Deus, como profeta de Deus, era alguém levado muito a sério. Por tempos, a gente vê na história bíblica que as pessoas ansiavam mesmo, precisavam ouvir a voz de Deus, porque às vezes Deus ficava em silêncio por alguns tempos. Hoje a gente tem a facilidade de domingo após domingo, a gente ir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Temos a facilidade de todos os dias na nossa casa, a gente abrir a Bíblia, dobrar os nossos joelhos, falar com Deus e ouvir Ele falando conosco. Até porque nós vivemos em um país livre. Você consegue, na sua casa você consegue assistir um culto pela internet, você consegue ouvir uma mensagem no Spotify, você consegue vir à igreja tranquilamente, tirando a preguiça, tirando às vezes o seu cansaço. Fora isso, você é livre. Mas nesse período, as pessoas dependiam de alguém que se apresentava como homem de Deus, para trazer uma palavra de Deus ao povo. Naqueles dias, ouvir um verdadeiro profeta significava ouvir diretamente a Deus. E ouvir um falso profeta significava seguir para longe do que Deus queria para o povo. Sabe, um dos exemplos mais bacanas que a gente tem disso é o exemplo do ministério de Jeremias. Lembra de Jeremias? Lembra? Profeta chorão, lembra de Jeremias? Jeremias, ele foi chamado por Deus desde o ventre, ele foi conduzido por Deus a ser um profeta que trazia ao povo uma mensagem que o povo não queria ouvir. É engraçado, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a característica dos profetas do Antigo Testamento eram essas. Ninguém queria estar com o profeta, ninguém fazia fila para o profeta, ninguém enchia estádio para o profeta, pelo contrário, todo mundo fugia dele, ninguém queria estar perto. Afinal, o profeta sempre trazia algo que confrontava o povo. Quem é que vai ficar chamando o profeta para casa? Não, profeta, vai embora, vai para longe.
Querer você aqui, você vai começar a falar dos pecados, do que eu preciso melhorar, do que eu preciso me arrepender. O profeta não era um superstar, como hoje em dia às vezes a gente vê aí no Instagram, no TikTok, no Facebook. Não, não. E Jeremias foi chamado justamente para trazer ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, ali você já tinha a divisão dos dois reinos. Ele foi um profeta que trouxe uma mensagem que ninguém queria ouvir. Deus chamava o povo ao arrependimento. E diante da persistência, da desobediência do povo, Jeremias anunciava que se o povo não se arrependesse, se o povo continuasse desobedecendo a Deus, Jerusalém seria entregue aos inimigos e o povo seria levado cativo na Babilônia. Jeremias profetiza isso. Jeremias alerta o povo sobre isso. No entanto, enquanto Jeremias se levantava como boca de Deus, anunciando aquilo que Deus ordenara, outros profetas se apresentavam como profetas de Deus e não eram, e diziam exatamente o contrário. Jeremias falava: galera, é hora de vocês acordarem. Pessoal, é hora de vocês perceberem que esse caminho que vocês estão trilhando vai levar vocês à destruição. Os nossos inimigos invadirão aqui a nossa cidade e levarão muitos ao cativeiro. Muitos outros morrerão. A cidade será extinta praticamente. E aí se levantava outros homens e falava: calma, galera, para. Deus é um Deus de amor. Deus ama vocês. É claro que Deus não vai fazer isso. Esse cara tá maluco. Jeremias bateu a cabeça. Oh, não. E aí você vê um homem se levantando contra, sei lá, 100 outros, 10 outros, 15, 20 outros, que falavam: paz, paz, não haverá guerra. O capítulo 20 de Jeremias é maravilhoso, porque Jeremias chega para Deus e fala assim: Deus, eu não aguento mais, porque eu grito destruição e guerra, enquanto os outros gritam paz, paz. E Deus fala: calma, Jeremias, calma, que eles estão cavando a própria cova deles. Só que quem o povo decidiu ouvir? O profeta que tinha uma mensagem de Deus, mas era uma mensagem difícil de engolir? Ou os outros profetas que falavam: não, pode continuar traindo a sua esposa, Deus te ama, e Ele vai te dar uma casa própria agora, 2, para sua família e para sua amante, para você não ter que gastar com motel. O povo queria ouvir isso. Não precisa mudar nada não, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, continuem vivendo a vida que vocês estão vivendo. Não vai ter destruição, não. E as pessoas queriam ouvir o quê? Você acha que queriam ouvir Jeremias falando: galera, o chicote vai estralar, vigia. Ou galera, levanta a mão aí, tinha profetizado aqui há 7 dias, 21 dias, 53 dias, 72 dias. Você vai ser abençoado, Deus vai te prosperar. O povo certamente ouviu os falsos profetas. A gente viu como a história se desenrolou. O povo ouviu os falsos profetas, confiou naquilo que os falsos profetas disseram. Em pouco tempo, a Babilônia se levanta como um grande império da época, invade Jerusalém, queima o templo, destrói as coisas, mata milhares de homens e leva muitos outros cativos, aonde eles ficam 70 anos cativos na Babilônia. O perigo do falso profeta é que em nenhum momento ele parece ser falso. Esse é o perigo. Você bate o olho, você não vai notar isso, porque ele fala em nome de Deus. Ele utiliza a linguagem que normalmente o povo escolhido utiliza. Varão, bênção de Deus, vaso. É manto. A gente conhece tudo isso. A gente se comunica assim. Terra. Já falei que fica parecendo um avatar, né? Fogo, terra, ar. A gente usa um linguajar e o falso profeta ele conhece. Ele sabe dizer exatamente aquilo que precisa dizer. Ele vê a pessoa chorando no culto e fala assim: meu irmão, Deus está contigo. É claro que está. Você precisa de alguém para falar isso. Ele morreu na cruz, sabe? Deus te ama. Sério?
Será que você precisa de alguém falando que Deus te ama? A Bíblia está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o falso profeta, ele sabe como falar, o que falar. Ele sabe utilizar de toda a aura. A aura, pessoal, os mais jovens, né? Formando aura, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, calma. O meu tá chegando lá, o Felipe tá quase, tá batendo na trave daqui a pouco, meu Deus do céu. Mas o falso profeta, ele se apresenta como alguém que conhece a Deus. O falso profeta, ele se apresenta como alguém que diz coisas que soam espirituais. O falso profeta é alguém que diz coisas que soam como verdadeiras, mas na verdade eles são inimigos de Deus. O versículo 15 continua dizendo: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Exatamente isso que Jesus deseja nos mostrar aqui. A aparência dessas pessoas é inofensiva. A aparência de um falso profeta ele é uma boa pessoa. É um bom homem de Deus, ora muito, nossa, tem que ver quantas línguas estranhas ele fala. Ele fala pelo menos umas 50 línguas estranhas. São idiomas, são sotaques, ele é demais. A aparência do falso profeta é inofensiva, mas a essência do falso profeta é letal. Por fora é uma ovelha, peles de ovelha, mas por dentro é um lobo terrível e feroz. Por fora é alguém que parece pertencer ao rebanho de Cristo, mas por dentro é alguém que deseja destruir o rebanho de Cristo. É alguém que se enfia no meio do rebanho, mas é alguém que se infiltra no rebanho de Jesus, não para ser pastoreado pelo bom pastor, que é Jesus, amém? Estou muito longe, irmão, estou muito longe até de ser o pastor. Imagine ser o bom pastor é Jesus, amém? Mas o falso profeta, ele se intromete, ele se infiltra, não para ser pastoreado pelo bom pastor. Pelo contrário, ele se infiltra para que em algum momento ele possa abocanhar alguma ovelha. Ele possa destruir o rebanho, de dentro para fora. Essa semana eu assisti uma reportagem que falava sobre mais um novo golpe que descobriram que estava sendo aplicado no WhatsApp. Fala a verdade, todo dia tem um golpe novo, né? Que país que nós vivemos. Todo dia tem um golpe novo. A gente vê no WhatsApp, a gente vê na internet, vê no Facebook. Clica nesse link aqui e aí o pessoal cai nessa. E numa época que praticamente nós descobrimos toda semana uma maneira que os maus inventam de roubar, de ludibriar, uma nova armadilha, onde as pessoas são enganadas. Basicamente, essa reportagem ela apontou duas coisas que fazem um golpista ser um golpista de sucesso. Eu não quero que você aprenda isso, só estou usando aqui como parâmetro, amém? O pessoal fala assim, eu fui na Vivendo Amor e aprendi a ser um golpista de sucesso. Não, por favor, irmãos, não, aqui não, pelo amor de Deus. Primeira coisa que na reportagem o grupo ali estava mostrando, o que faz um cara ser um golpista de sucesso é o quanto aquilo que ele apresenta consegue ser parecido com o que é verdadeiro. Então a primeira coisa que ele precisa é que o site que você vai ter que entrar para você colocar os seus dados, colocar o número do seu cartão, seja igual ao site que normalmente você compraria, o original. Ele precisa que o aplicativo ele seja igualzinho, seja a mesma coisa escrita, tenha o mesmo logo, é o logo do banco. Ele precisa que quando você olhe para isso, você fala, é o verdadeiro, para. Eu abro todo dia o site do banco. Eu abro todo dia esse aplicativo. Eu sei o que é. Então a primeira coisa é que aquilo que ele oferece tem que parecer muito com o que é verdadeiro. E a segunda característica é o quanto o golpista consegue explorar a nossa falta de atenção aos detalhes. Aí, na reportagem, o repórter falava assim, pessoal, vocês precisam prestar atenção, quando vocês entram no site, lá na barra de endereço, precisa estar escrito tal coisa, tal coisa e tal coisa. Se não tiver, o site é falso. E aí eles falavam assim, se você entrar no aplicativo, e no aplicativo não tiver escrito tal coisa, tal coisa, tal coisa, é falso.
É igual nota falsa, nota de dinheiro. Eles imprimem, ficam parecendo igualzinho, mas você vai ver, a nota verdadeira tem relevo, tem transparência, tem fita, tem não sei o que e tudo mais. Só que o golpista, ele precisa explorar exatamente essa nossa falta de atenção aos detalhes. A nossa vida é tão corrida, irmãos. Você tem tanta coisa para pensar. Você tem que cuidar da casa, cuidar da família, correr atrás do dinheiro, tem que chegar cedo no trabalho, tem que fazer hora extra, você às vezes tem que correr do trabalho para a faculdade, você tem que fazer muitas coisas, então a sua cabeça está a mil. E é exatamente nesse momento em que você não está prestando atenção, que aí você clica no link que não deveria clicar, que aí você entra no site que não deveria entrar. É exatamente assim que o falso profeta também age. Ele se apresenta como algo que é muito parecido com o verdadeiro. Imagine se um falso profeta se apresentasse falando assim: galera, não me ouçam, tá bom? Galera, eu sou um falso profeta, quero levar vocês todos para o inferno, amém? E a igreja fala, amém! Você ia embora, irmão, não é verdade? É aquela velha história, imagine que o diabo se apresenta diante de você com um chifrinho, tridente e um rabo. Você sai correndo, você fica com medo. Ou no mínimo você pensa que é a continuação do Monstros S.A. Pessoal que tem referência aí, que tem criança em casa, sabe do que eu falei. Filme da Disney, irmãos. A gente que é pai de criança pequena já gravou tudo isso. São as nossas referências. Mas o falso profeta, ele se apresenta, ele tenta agir de forma igual ao profeta verdadeiro. Ou pelo menos igual a como a gente imagina ser o verdadeiro. E aí ele vai trabalhar exatamente na sua desatenção. Não é incomum hoje em dia a pessoa chegar na igreja, o falso profeta, ele já consegue rastrear as pessoas que estão aqui, ele começa a procurar no Instagram da igreja quem segue a igreja e quem está aqui. Ele dá duas dedadas assim, ó, e vê a sua vida todinha. Você posta. Ai, perdi um emprego. Pronto, era exatamente isso. Aí daqui a pouco ele vem, olha, assim diz o Senhor, eu vejo uma porta aberta. É da igreja mesmo, está aberta. Não, ele fala, olha, daqui a tantos tempos. Aí a pessoa começa a chorar, e daqui a pouco ele fala, olha, irmão, para se cumprir. Eu estou falando isso, parece que é extremo, irmão, mas às vezes eu recebo de irmãos e de irmãs que falam assim, olha, pastor, olha só a mensagem que eu recebi aqui no WhatsApp. O irmão falou um monte de coisa da minha vida, igual spoiler de filme. Ele falou um monte de coisa, só que quando ele foi finalizar, falou assim, olha, se você quer, então você vai fazer o seguinte, você vai na minha igreja 7 sexta-feiras, e aí você vai fazer uma oferta no altar. E aí eu vou levar no monte essa oferta, eu vou queimar no monte a oferta, o dinheiro não, mas a oferta eu vou queimar lá no monte, e aí depois de tudo isso, Deus vai me trazer o restante da revelação, a parte 2, o bônus, o extra, e aí eu te falo. Não é extremo não, irmãos, isso acontece hoje em dia. Isso acontece, infelizmente acontece. No entanto, por mais que seja difícil a gente reconhecer quem é o falso profeta, porque querendo ou não, ele se veste igual, ele se mostra igual. Por mais que seja difícil nós identificarmos Jesus, graças a Deus, Jesus nos apresenta um critério pelo qual nós podemos reconhecer quem são os verdadeiros falsos profetas. Versículo 16, Jesus diz, vocês os reconhecerão, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Certamente não é algo exclusivo dos nossos tempos, tá? Isso se você for perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, tataravô, você vai ver que também acontecia. No entanto, com toda certeza, nós vivemos dias hoje onde as pessoas se encantam muito mais do que lá atrás, muito mais do que no passado, as pessoas se encantam com muito mais facilidade com aquilo que elas conseguem ver. Conseguem, ok? Às vezes você não viu tudo, mas são coisas que você conseguiu ver. As pessoas hoje se encantam com muita facilidade com aquilo que elas conseguem ver. E de certa forma a nossa sociedade, ela tem se construído exatamente nessa ideia de que aquilo que é ostentado, aquilo que é mostrado, aquilo que é publicado, aquilo que é postado, isso de alguma forma valida. Isso de alguma forma fala assim, olha, isso aqui é bom. Quer um exemplo? Às vezes a gente acha que um restaurante é bom só por causa das fotos que tem no cardápio. Alguém já viveu essa experiência? Você foi no restaurante e fala assim, eu quero tal prato.
É aquele prato bonito. Aí quando chega aquele prato mirrado, os arroz tudo perdido assim no prato, parecia que está todo mundo brigando ali dentro do seu prato. Você fala, mas e aquele negócio bonito ali no cardápio? Mas a gente vê, a gente observa, a gente fala, olha que bonita essa foto. Sai até fumacinha. Chega para você gelado, uma pedra de gelo. Nós pensamos que um bom profissional é alguém que tem muitos seguidores nas redes sociais. Isso já aconteceu lá em casa mesmo. A gente estava vendo um rapaz para higienizar o sofá e a gente começou a pesquisar. A gente falou, isso aqui tem mais seguidores. Esse aqui tem menos. Só que mal a gente sabe que às vezes o que tem mais seguidores ele comprou. Tem como. Às vezes não é nem uns pessoal todo lá da Rússia, tem ninguém nada a ver do Brasil ali seguindo ele. Mas porque tem 10 mil a gente fala, isso aqui é um cara bom. Porque a gente tem treinado, a gente tem sido treinado a olhar essas coisas e falar assim, olha aquilo que é grandioso, aquilo que é maravilhoso, aquilo que tem muito, é o melhor. É validado. A gente considera alguém bem sucedido dependendo do carro que ele tem. Qual é o seu carro? Qual ano? É automático ou não? A gente vai... vamos ver se é bem sucedido. Qual é a casa que você tem? Melhor, aonde você mora? Zona Norte de São Paulo? Sei não, hein? Qual o lugar da Zona Norte? E a gente fala, peraí, é bem sucedido? Não é bem sucedido? A gente considera que a pessoa é uma pessoa que venceu na vida por aquilo que ela posta na internet. E hoje em dia, com inteligência artificial, é até difícil você saber se a pessoa está em Dubai mesmo ou está em Heliópolis. Se a pessoa, sei lá, está viajando de avião ou ela só ela só pegou na internet uma foto e postou lá, que não é nem dela. Acontece. Hoje em dia acontece. E a gente olha a pessoa e a gente fala assim, olha que benção. Olha, Deus está abençoando fulano. Mas é só um recorte. Vai ver como está a vida dela. Vai ver como está a vida dele de verdade. A gente sempre vai postar, amém, os irmãos que estão conectados, a gente sempre vai postar aquilo que é bom. Se irmã, você posta roupa suja, aí o problema é seu. Aí depois você briga assim, o pessoal fica se intrometendo na minha vida. É claro, todo dia nos stories você está lá, briguei com meu marido, ele não presta. Minha esposa, fofoqueira. Ou você fica postando aquelas indiretas, você pega aqueles vídeos, né? Todo mundo está vendo que vocês estão brigando dentro de casa, porque você está postando. Aquelas indiretinhas. Você já fala, já sei. Ih, fulano brigou com a fulana. Eles não tem jeito mesmo, hein? E de alguma maneira a gente leva essa lógica para a igreja também. Essa lógica de ver o grande, o extraordinário e falar, olha isso. E aí a gente pensa que uma igreja cheia é uma igreja saudável. Não, mas você viu? Lá tem 100, 200, 300, 500 membros. Lá tem 5 mil membros. Lá tem 5, 10, 15 cultos num domingo só. Os voluntários estão assim, ó. A gente aqui às vezes já está assim, tem só um culto no domingo. E é praticamente um culto na semana. Imagine 5 cultos num domingo. E ainda tem gente que fala assim, Alex, vamos fazer o culto da manhã. Eu falei, irmão, calma. Calma, eu já vi essa fita, fica tranquilo, irmão, já entendi, já sei como acontece. Mas a gente vê lá a igreja cheia, a gente pensa, é saudável, é uma igreja boa. A gente vê o pregador que reúne multidões, e a gente pensa, tá vendo? Esse pregador está sendo aprovado por Deus, esse pregador é boca de Deus aqui na terra. A gente vê uma pessoa com muitos seguidores nas redes sociais, e a gente fala assim, olha só, essa pessoa tem autoridade para falar. O fulano, não, o pastor da igreja, o líder do ministério, aquela pessoa, o irmão da igreja, que eu vou lá, a minha igreja que é pequenininha, igreja local não, ele não pode falar, mas o fulano que tem um monte de seguidor pode. Ele eu ouço, ele eu confio. A gente pensa que por tempo de igreja, o fulano ali, o irmão nasceu 20 anos, nasceu na igreja. O parto foi no culto de libertação. Falou, sai! Aí o bebê saiu. Não era isso, mas aí tá bom, nasceu. E de lá em diante, morou na igreja. A gente fala, isso aí sim. A gente tem essa ótica, essa mesma lógica que a gente tem no mundo, a gente leva para dentro da igreja. A gente acredita que um pregador que tem agenda lotada é um pregador que tem relevância. Tem, para o mundo, para as pessoas. Mas será que para o céu?
A gente acredita que uma pregação que emociona. Ai, você vem na pregação e você chora. Ai, Alex, eu não consigo nem ficar quieto, começo a me tremer toda. Ah, essa é uma pregação boa. Ai, a pregação que me arrepia, ó, me arrepiou toda. Essa foi boa. Hoje não arrepiou. Então hoje não foi bom. Desculpa. A gente pensa isso, a gente age assim. No entanto, Jesus nos leva a observar as coisas por um outro ponto de vista. Jesus, ao nos alertar, ele não diz: vocês reconhecerão os falsos profetas pelo tamanho da multidão que segue eles. Jesus não diz: vocês reconhecerão os falsos profetas pela quantidade de seguidores, de discípulos. Vocês reconhecerão os falsos profetas pela capacidade que eles têm de falar. Se eles falam bem, então é um verdadeiro. Se eles gaguejam, então é um falso. Não, Jesus ele não diz isso. O que Jesus diz é que vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Nós precisamos de uma vez por todas entender que fruto é diferente de aparência. A gente precisa entender que fruto é diferente de dom. Uma coisa é fruto, outra coisa é dom. Uma pessoa, ela pode ter um dom extraordinário, pode ter um dom magnífico e ainda assim não ter o caráter que corresponde àquilo que ela fala. Uma pessoa, ela pode muito bem falar sobre Deus e viver de uma maneira completamente diferente daquilo que ela prega. Pode muito bem pregar como ninguém. Pode ser usado como ninguém e ter um caráter totalmente duvidoso. Duvidoso não, você sabe, é terrível. É possível. Fruto é uma coisa, dom é outra. Uma pessoa pode conhecer completamente, irmãos, as Escrituras. Lembra quando o diabo chegou para Jesus no deserto? Ele até tentou começar ali com Jesus, mas daqui a pouco ele trouxe Bíblia. O diabo abriu a Bíblia para Jesus. Olha que frase. O diabo tentou usar a palavra de Deus para fazer com que Jesus caísse. É claro que Jesus não caiu. Jesus afiadaço em Bíblia, ele é a palavra, ele é o Logos de Deus. Rapidamente ele falou: calma aí, diabo, fica na sua, tu não está sabendo de nada. Mas é possível. É profundamente possível você conhecer as Escrituras e ao mesmo tempo você não permitir que essas mesmas Escrituras que você conhece transformem a sua vida. Sabe a Bíblia de trás para frente, já leu. Alex, eu já li a Bíblia umas 5 vezes. Alex, esse texto que você está lendo aí, eu já li, eu já preguei. Já preguei em ponto de pregação, já preguei em sala de oração, já preguei no monte, já preguei em assembleia, já preguei na Universal, na Mundial, na Internacional, na Global, em qualquer lugar. Alex, eu domino tudo isso aí. Tudo bem, você domina, mas você não é dominado por isso. Você usa isso, você não é usado. Sabe, nós nos acostumamos a avaliar as pessoas por aquilo que elas conseguem produzir diante dos nossos olhos, enquanto Jesus está nos ensinando a observar aquilo que é gerado na vida da pessoa ao longo dos tempos. A gente se acostuma a ver e a ficar admirado com aquilo que a gente enxerga, enquanto Jesus fala assim: não. O que ele fez, o que ela faz, que ela fez, talvez não vale de nada. Você vai precisar enxergar de uma outra forma. Alguém pode construir uma boa plataforma de pessoas, de contatos. Alguém pode muito bem ganhar fama. Alguém pode ter uma boa reputação diante dos homens. Mas aquilo que o falso profeta ele não consegue fabricar é o fruto. O fruto que o falso profeta ele tenta fabricar é como aquela fruta. Não tinha aqui, eu podia ter pegado lá nas coisas da Luciana. Nas coisas de ceia. Sabe aquela uva que a gente coloca aqui na frente na ceia? Bonita. Às vezes a gente vê uma criancinha, chega assim, pega aqui e fala: não é. É bonita, parece de verdade. É exatamente. O fruto do falso profeta é esse. É artificial. Pode parecer que é de verdade,
Pode até ter a textura de verdade, mas dá uma mordida. É de isopor, é de plástico. Esse é o fruto do falso profeta, porque ele não consegue fabricar de maneira real e convincente o fruto. E o fruto revela a árvore. É isso que Jesus diz. Jesus está chamando a nossa atenção para os frutos. Jesus está nos ensinando a olhar além do púlpito. Jesus, ele está nos levando a prestar atenção além das palavras bonitas. Hoje em dia o fulano coloca lá no GPT, no Gemini, no Cloud, ou então qualquer outra inteligência artificial, monte para mim um sermão. E ele vai lá, montou o sermão, ele prega do jeito que está lá. Não estuda, não se prepara, não ora, não jejua, ele só faz um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o pessoal fala que coisa maravilhosa. Mal você sabe que quem está pregando para você é o computador. Jesus está nos chamando a prestarmos atenção além das palavras bonitas, além das línguas estranhas, além da porcentagem de palavras que se cumprem, além da porcentagem de profecias que se cumprem. Tem gente que coloca uma métrica, olha, 80% do que eu profetizo se cumpre. E os outros 20%, o problema é seu, você não teve fé. Não é sempre assim? Quando se cumpre, olha, é que Deus me usa. Quando não se cumpre, o problema foi você. É que você não teve fé, é que você não depositou na hora certa, no dia certo, é que você não veio às 7 quintas-feiras, às 7 quartas-feiras, às 12, às 14, às 21, sei lá quantas. Jesus nos chama a tomar cuidado com os falsos profetas, nos ensinando a olhar para a vida. Jesus nos chama a tomar cuidado com os falsos profetas, nos ensinando a olhar para o caráter dessas pessoas, nos ensinando que a maneira como aquela pessoa se diz ser de Deus, só vai ser revelado mesmo se ela é de Deus, conforme ela trata os outros ao seu redor. Como esse profeta, ou nesse caso o falso profeta, ele trata com o dinheiro, como o falso profeta trata com o poder, como o falso profeta trata com a fama. Jesus nos chama a atenção para observarmos como esse homem de Deus, essa mulher de Deus, trata a sua família. No altar é uma benção. Nossa, todo mundo chora, ouve, pede para orar. Em casa é um demônio. Filho não quer nem saber mais de igreja. Não gosto, você não gosta de igreja. Meu pai, para você que nem meu pai, para você que nem minha mãe, sai fora. Jesus está nos ensinando a observar aquilo que revela quem é um falso profeta ou não. Certamente a gente não pode exigir perfeição de ninguém. Não é uma questão de você falar assim, chegar com um checklist e falar assim, Alex, bora lá, como é que está a sua vida? E aí você começa a fazer um checklist como se estivesse exigindo a perfeição. Até porque se a gente fosse exigir perfeição, ninguém estaria aqui. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Todo mundo erra. A questão aqui é observarmos se existe um fruto verdadeiro na vida daquele que se apresenta como homem de Deus. E o fruto, ele surge, ele cresce, ele amadurece e ele serve aos outros. Às vezes a pessoa está sendo tratada por Deus e o fruto está surgindo. E você vê, as coisas estão mudando de verdade. Você vê que Deus está tocando na vida da pessoa, está transformando a vida da pessoa, essa pessoa está crescendo na fé, essa pessoa está evoluindo, a casa dela também é uma bênção, a vida dela, a família dela, você consegue ver Deus tocando em tudo ali. É isso que Jesus está nos levando a observar. Se existe um verdadeiro fruto, se existe uma vida que está sendo transformada para o Cristo, se existe arrependimento quando o pecado é confrontado, se existe desejo pela glória de Deus, ou se essa pessoa, ela quer estar no centro das coisas. Irmão, quer ver uma coisa que... É aquela pessoa que você começa a conversar sobre Deus e a pessoa assim, aqui eu não sei o que lá, e eu orei, eu fiz... Eu falei, eu mandei, eu ordenei, eu decretei, eu profetizei. Eu falei, meu Deus do céu, muito eu. Você tirou Deus da parada, só você que fez tudo. Você deu folga para Deus, é isso? Não, é a pessoa que quer
está no centro de todas as coisas. Jesus nos ensina que o dom pode impressionar, que a aparência ela pode convencer, que os resultados podem até chamar a nossa atenção, mas é o fruto que revela se a árvore é boa ou não. Veja o fruto. Agora, de verdade, irmãos, o perigo do engano enquanto nós caminhamos, ele não é só externo. Lembra, a gente está trilhando o caminho apertado. Entramos pela porta estreita, estamos no caminho apertado e Jesus chamou a nossa atenção para o perigo do engano. E aí ele fala assim, cuidado com o falso profeta. E a gente fala assim, opa, desviei. Descobri quem era falso profeta. Sei quem eu vou ouvir, quem eu não vou ouvir. Só que o perigo do engano não é apenas externo. Talvez chegar até aqui seja muito cômodo para todos nós. E você fala assim, Alex, eu vim no domingo, dia dos pais, poderia estar com o meu, poderia, sei lá, estar em qualquer outro lugar, comendo um churrasco. Aí eu vim aqui hoje para você falar do profeta que não tem nada a ver comigo, nem sou profeta. Eu não gosto nem de falar de Jesus no meu trabalho. Deus vai te pegar, irmão, fica tranquilo. Parece que é muito cômodo até agora, porque está falando do outro. Talvez, enquanto você ouviu tudo isso, você começou a pensar em outras pessoas. Você lembrou de alguns nomes. Já sei. Olha, quem está se enquadrando nisso aí é a fulana. Ah, eu já vi. Aquela pastora lá da internet. Ah, não, é aquele apóstolo. Ah, o apóstolo lá que eu vi lá. É isso aí, o Alex falou exatamente isso. Talvez você tenha lembrado de alguns nomes, talvez você tenha lembrado de algum pregador, e talvez você tenha lembrado até de alguma figura famosa no meio gospel. Que é assim, ó, tem um monte. Só que Jesus, ele nos leva para um lugar um pouco mais profundo. Ele nos mostra um segundo tipo de engano. Existe um engano que é externo, que vem do falso profeta e ele quer te enganar e te destruir. Mas talvez ainda existe um mais perigoso do que o engano que o falso profeta pode nos levar a cometer. Sim, que é a possibilidade de nós enganarmos a nós mesmos. Aí, irmão, o negócio fica ruim para nós. Porque até agora você pode ter lembrado do bispo, do apóstolo, do papa, do profeta, da profetisa. Só que aí Jesus, ele vira a mesa e fala, agora a parada é eu contigo. E aí o versículo de número 21, Jesus, depois de falar dos falsos profetas, ele continua dizendo assim, leia comigo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou fazer um parênteses aqui, maravilhoso. Sempre quando a gente vai ler a Bíblia, é interessante a gente notar as repetições, e aqui a gente viu a repetição do Senhor, Senhor. E essa tratativa, essa chamada, esse tipo de diálogo, a gente vê no decorrer da Bíblia. Por exemplo, quando Abraão está com o cutelo na mão, prestes a matar Isaque, oferecer o seu filho como sacrifício, como Deus havia ordenado, o que Abraão escuta? Abraão, Abraão. É o próprio Deus. É um nível de intimidade de Deus com Abraão. Abraão, calma aí, cara. Calma aí, não mata. Descobri, tá ok. Quando Jacó está fugindo, ele está também todo perdido, ele ouve Jacó, Jacó. Lembra do menino Samuel, quando ele está dormindo? O que ele ouve? Samuel, Samuel. Hein, Júlio? Se ele estivesse ouvindo, ele já estaria correndo aqui já. O do Júlio, né? Aí a gente parte mais para frente. Vamos avançar, Novo Testamento. Jesus na casa de Marta e Maria. Marta recebe uma chamada de Jesus, mas é uma chamada amorosa de Jesus. Porque Marta ouve. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a coisa que é mais importante. Aqui nada vai tirar dela. Lembra quando Saulo está perseguindo a igreja? E quando ele está no caminho de Damasco, e ele vê uma forte luz e ele ouve Jesus? O que Jesus diz a Saulo? Quando ele está chamando Saulo, ele diz, Saulo, Saulo. Você percebe que tem uma repetição, não é só uma questão de chamar a atenção, é também uma questão de proximidade. É uma questão também de intimidade. É isso aqui que Jesus está tratando. Alguém que consegue se aproximar de Jesus e dizer, Senhor,
Senhor. É uma questão de proximidade. É uma questão de reconhecimento. Quem chama Jesus de Senhor, automaticamente, ou pelo menos deveria, reconhecer Jesus como Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Agora Jesus ele começa a falar daqueles que dizem pertencer a Deus. Até agora ele falou dos mensageiros que se apresentam como mensageiros de Deus. Agora ele diz sobre pessoas que dizem pertencer a Deus. E talvez, irmãos, essa seja a cena mais perturbadora de toda a Bíblia. Eu não sei você, mas eu enxergo dessa forma. Eu sei que é incrível a gente presenciar quando alguém, aqui no nosso meio, se levanta e de alguma maneira essa pessoa fala algo e essas coisas se cumprem. Não é bonito isso? Eu acho maravilhoso. Não tenho esse dom, irmãos, mas eu acho lindo quem tem. Sabe aquela pessoa que nunca te conheceu, olhou para você e falou assim, olha, se tinha orado isso ontem, falou isso aí? Então, daqui a um tempo vai acontecer, e acontece, não é lindo isso? Você gosta também? Gostar, eu sei que você gosta, mas não é bonito? Sim ou não? É maravilhoso, é lindo isso, eu também acho. Eu acho muito bom as pessoas que têm, a nossa igreja flui assim, normalmente. Fiquem em paz, irmão, você tem liberdade. É extraordinário quando homens e mulheres, eles se levantam cheios de autoridade e eles expulsam demônios. Eu lembro de um pastor na igreja, teve ali um irmão que manifestou, e aí foi aquela loucura, um monte de gente em cima, e sai, e o demônio batendo, e aquela loucura. O pastor só fala assim, afasta. Não só o demônio obedeceu, as pessoas também, que as pessoas saíram. O pastor só falou assim, demônio, em nome de Jesus, sai. O demônio foi embora. Deu um baile em 5, 6, 7 pessoas. O pastor só falou, em nome de Jesus, sai. A pessoa se levantou como se nada tivesse acontecido. É bonito, é incrível, é extraordinário. A gente vê gente, pessoas, homens assim, de carne e osso, realizando milagres. É perfeito. E é esse tipo de pessoa que facilmente nós rotulamos como homem de Deus. A gente vê essas coisas acontecendo e fala assim, eis uma mulher de Deus. Eis o homem de Deus. Mas Jesus, ao olhar para essas pessoas, ele não pensa da mesma forma que nós normalmente pensamos. Se essa é a cena mais terrível, eu acho que o versículo 23 é um dos versículos mais doídos de toda a Escritura. Eu aqui para você, sempre eu estou falando, esse versículo é mais bonito. Esse texto é mais maravilhoso. Quase toda semana eu tenho um versículo preferido. Toda semana, esse aqui, nossa, esse é maravilhoso, esse é lindo, irmão, vamos ler comigo aqui. Só que esse aqui talvez é o mais doído de todas as Escrituras. Porque imagine estar convencido de que você está no caminho certo. Imagine você estar convencido e você acreditar que você está fazendo a coisa certa. Imagine você pensar que por você ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus tem se agradado de você. E naquele grande dia você ouvir da voz, da boca de Jesus, o versículo 23. Nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmão, eu não sei se isso dói em você, pensar em ouvir isso. Talvez eu não sei se você é orgulhoso demais para falar, comigo isso não acontece não. Não sei. Mas isso rasga o meu coração. Só da possibilidade disso acontecer comigo. A gente pensar que a gente está fazendo a coisa certa, andando no caminho certo, e no final das contas a gente está se enganando. Nesse texto, Jesus está nos mostrando que existe uma diferença entre fazer as coisas em nome de Deus e pertencer a Deus. Fazer as coisas em nome de Jesus e pertencer a Jesus. Existe uma diferença entre estar envolvidos com as coisas de Deus e viver debaixo do governo de Deus. Existe uma diferença enorme, gigantesca, entre ter dons espirituais, fluir nos dons, nessa realidade, e ter uma vida verdadeiramente transformada pelo Espírito de Deus. Jesus, Ele quer que eu e você entendamos que existe uma diferença entre ser conhecido pelas pessoas como homem e mulher de Deus e ser reconhecido por Deus como meu filho, como minha filha. É uma diferença enorme.
colossal entre você fazer, porque eu estou fazendo a obra de Deus, e você pertencer ao Deus da obra. A verdade é que não apenas nós podemos ser enganados pelos outros, pelos falsos profetas, como também nós podemos enganar a nós mesmos. É possível passar anos e anos fazendo coisas para Jesus e nunca ter pertencido verdadeiramente a Jesus. É possível você conhecer a Bíblia, conhecer a linguagem da fé, você servir na igreja, é possível fluir nos dons, ser admirado pelas pessoas, ser aplaudido pelos homens e ainda assim estar enganado sobre a sua própria condição espiritual. É possível. É o que Jesus nos mostra. Jesus está nos dando um alerta hoje, não apenas daquilo que nós encontraremos à nossa frente, dos falsos profetas que estarão no meio do caminho tentando nos desviar, mas também ao perigo de enganarmos a nós mesmos. Eu já contei isso algumas vezes. Eu vou à igreja desde os meus 8 anos de idade. Ia com a minha mãe me arrastava. Tudo bem que eu gostava de ir, mas também ficava dormindo o culto todo. E desde os meus 8 anos de idade eu sempre fui da igreja. Sempre pertenci à igreja. Claro, houve um momento ou outro que a gente fica naquela preguiça, não queria ir, adolescente, aí ganha um videogame, você quer ficar mais jogando FIFA, se estressando no FIFA do que ir para a igreja. Mas graças a Deus eu nunca me desviei, como normalmente a gente imagina, de ir para o mundo, de me perder, estar na balada, droga, sexo e rock and roll. Não, rock and roll não, porque o rock é de Deus. Tem uns aí que não, mas tem uns aí que... O funk talvez a gente pode conversar, irmão. Mas aí talvez, aí talvez é coisa para outro dia, amém? O Simão funkeiro falou, não, misericórdia, está repreendido isso aí. Mas desde os meus 8 anos, eu vou para a igreja. Aos meus 13 anos, 12 anos, eu lembro da minha mãe chegar em casa, eu estava no videogame, ela falou, vai ter uma vigília na igreja. Eu nunca tinha ido, sempre tinha curiosidade de ir. Vai ter uma vigília na igreja e você quer ir? Eu falei, eu? Claro que eu vou, sempre quis ir, e eu fui. Minha mãe, eu acho que ela não foi, não lembro dela ter ido, mas eu fiquei lá com um rapaz que era o líder de jovens, o Tiagão. E naquela vigília o pastor falou assim, quem não é batizado em línguas, vem aqui na frente, eu vou orar por você. E aí eu fui, era um desejo, sempre queria falar, lá, sempre queria, sempre gostei. Eu sou do fogo, irmão, aqui às vezes, calma, tem um momento certo. O pessoal, não, Alex, não é do fogo não. Você quer então, vai lá então. Mas aí, fui lá na frente, o pastor, vai lá. Você tem que falar glória, 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 glória. Eu fiquei glória, 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 glória. Eu fiquei parecendo uma metralhadora de Jeová. Até eu falar em línguas. A língua enrolou, eu falei, eu fui batizado, pronto. Beleza, a partir dali, irmãos, aquilo me arrebatou. A ponto de eu ouvir às vezes do meu pai e da minha mãe, assim, você vai morar na igreja? Porque a gente tinha culto quarta, sexta e domingo. E você reclamando do culto de domingo, irmão, hein? E era quarta, sexta, domingo, era quarta de manhã, tarde à noite, sexta de manhã, tarde à noite, sábado era culto de jovens, às vezes quinta-feira tinha, sei lá, culto da prosperidade, domingo era de manhã, tarde à noite, quando a gente não inventava de ensaiar na segunda, e terça-feira era ciclo de oração com as irmãs. E às vezes vinha em tudo. E eu passei um bom tempo, irmãos, na igreja, sem perceber que eu me enganava. Passei um bom tempo na igreja, cheguei a pregar, cheguei a cantar em vigília, a galera chorava, não sei se chorava porque não aguentava mais me ouvir, meu Deus do céu, que desafinação, e começava a chorar, ou sei lá, o Espírito Santo tinha misericórdia, falava assim, não, entrava no ouvido do Davi Sasser, né? Eu cantando e a pessoa ouvia o Davi Sasser, era isso eu acho, o Espírito Santo transformando. Só que de verdade, irmão, esses dias eu estava pensando, eu falei assim, quando que eu me converti? Porque é muito diferente você ser convencido do que ser convertido. E eu cheguei à conclusão que eu passei grande parte da minha vida cristã sendo um convencido. E que eu estou me convertendo ainda hoje. Mas, de verdade, isso começou há 8 anos atrás. Quando a Roberta mandou o teste de gravidez, falou assim, estamos grávidos. Aí me gelou, irmão. Só que eu comecei a pensar, eu estou na igreja há tanto tempo.
E se o meu filho, ou e se a minha filha me perguntar sobre a minha fé? Olha, eu passei a vida toda na igreja, um ateu poderia me perguntar sobre a minha fé, um macumbeiro poderia, só que o que me gelou de verdade foi pensar, e se o meu filho perguntar sobre quem é Jesus, sobre as coisas da Bíblia, eu não vou saber responder. Eu tinha uma Bíblia que era desse tamanho aqui assim, ó. Nem li, irmão, porque não dava nem para ler. Vamos falar que essa Bíblia desse tamanho, a letra, microletra, era quase braille, que não dava para ler, era difícil. Aquele negócio todo embolado. Nem lia, nem lia. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, eu preciso. E aquilo começou a queimar no meu coração. Eu comecei a orar mais, eu comecei a ler mais a Bíblia, a me interessar pelas coisas de Deus. E catou eu, depois de muito tempo fugindo, virei pastor. Olha que loucura. Olha o que Deus faz na vida da gente. Virei pastor, né? Tem um meme assim, né, do baterista, né? Mas por muito tempo eu me enganei. E ainda hoje, sim, um pastor ainda hoje está se convertendo. Existem muitas coisas que eu preciso mudar, que Deus precisa mudar na minha vida. O que a gente não pode mais é enganar a nós mesmos. É viver uma vida de engano. É você estar domingo após domingo, ou então você vem um domingo sim, um domingo não, você vem só no domingo da ceia. É você vir à igreja e falar que pertence à igreja e na verdade não. Só que, o que nós faremos para não chegar nesse ponto? Qual ponto? O ponto de nós estarmos diante de Jesus naquele grande dia e de nós ouvirmos, para longe de mim, vaza, não te conheço, aparta-te de mim. Mas Jesus, eu profetizei no seu nome, eu fiz o louvor lá na Viver em Amor, eu fui voluntário, eu entreguei cesta básica na rua, eu fiz um monte de coisa na igreja, eu abri uma igreja, eu fui consagrado a diácono, fui consagrado a presbítero, a evangelista, a pastor, a apóstolo, a bispo. Jesus, eu vivi a minha vida na igreja, eu deixava até mesmo de ficar com a minha família, porque eu queria estar na igreja. E aí você chega e ouve isso. Como que a gente pode evitar? Como que a gente pode fazer com que isso não chegue a esse ponto? O que nós podemos fazer para não passarmos a nossa vida inteira acreditando que nós estamos no caminho certo e descobrimos naquele dia que estávamos enganando a nós mesmos? O que eu e você podemos fazer? Responder isso requer que nós voltemos a nossa atenção ao nosso texto. Lembra aquilo que Jesus diz, que é uma característica para que nós venhamos reconhecer quem é falso e quem é verdadeiro profeta? Você lembra o que é? Sim ou não? O que é? O fruto? Sim? É exatamente isso. A resposta é que apenas se conseguimos olhar para as nossas próprias vidas e percebemos que em nós bons frutos estão sendo gerados, é que daquele grande dia a gente não vai chegar diante de Jesus e ouvir: aparta-te de mim. Não é uma questão, irmãos, simplesmente do que nós devemos fazer. É muito mais uma questão do que Deus pode fazer em nós. Não é só uma questão do que eu preciso arregaçar as mangas e me voluntariar. Não, não. É uma questão do que Deus ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Nós nos preocupamos, nós temos fé para que Deus faça as coisas por nós. Você ora para que Deus ele te dê o carro, a casa, para que Deus te dê um novo emprego, para que Deus abra as portas, para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus toque na família, para que Deus converta a vizinhança. Nós temos fé para isso. Nós pedimos a Deus por portas abertas, nós pedimos para que Deus resolva problemas, mude circunstâncias. Temos fé para isso. Mas quantas vezes nós vamos até Deus para pedir que Ele faça algo em nós, não por nós, mas em nós? Quantas vezes nós vamos até Deus orando e chorando, para que Deus, da mesma forma que eu peço para que o Senhor opere na minha vida e faça aquilo que eu tanto quero, faça em mim também, faça em mim. Uma das perguntas mais importantes que você precisa responder para si mesmo nessa noite é: o que Deus está fazendo em mim? Você consegue responder isso? Não por mim. Você fala: não, Deus ele está me livrando, Deus
abriu uma porta nessa semana. Deus, Ele está abençoando a minha casa. Deus, Ele está curando a minha família, libertando meu filho, a minha filha, meu marido, a minha esposa. Deus, Ele está fazendo muitas coisas. Não é o que Deus está fazendo por você. Você consegue responder para si e para o Espírito de Deus o que Deus está fazendo em você. Hoje você consegue olhar para você e falar assim: olha, sabe o que Deus está fazendo em mim? Eu era um mentiroso de carteirinha. Sabe o que Deus está fazendo em mim? Eu era um safado. Olha, eu era uma fofoqueira. Eu era uma pessoa bélica, rixa com todo mundo, briga com todo mundo. E Deus está me mudando. Eu era uma pessoa orgulhosa. Hoje eu não sou tanto, mas Deus está me mudando. Eu era uma pessoa temperamental. Um dia eu estava bem, outro dia eu estava batendo em todo mundo. Só que Deus também muda. Você consegue olhar para você e responder isso? Porque antes de nós sermos instrumentos, antes de nós sermos usados por Deus, nós precisamos pertencer verdadeiramente a Deus. Que Deus, Ele nos livre de uma fé que apenas parece verdadeira. Sabe, que Deus, Ele livre a mim e a você de uma espiritualidade que impressiona as pessoas, que traz a nós os aplausos dos homens, mas que não transforma o nosso coração. Que eu e você sejamos livres dessa espiritualidade. De algo que acontece só dentro do ambiente religioso, só dentro da igreja. E aí quando você sai, você fala para o demônio, fica aqui rapidinho, vou buscar Deus. E aí quando você sai da porta e fala assim: bora, vamos comigo de volta para casa. Você leva ele de volta. Que Deus, Ele nos livre. E que pela graça de Deus, os frutos que estão sendo gerados em nós, dia após dia, sejam cada vez mais visíveis. Fruto é isso, irmão. Para que serve um fruto? Para alimentar. A árvore alimenta a si própria? Sim ou não? Já viu uma macieira falando assim: nossa, estou com vontade de comer uma maçã? Que ela pega a macieira. Já viu uma macieira fazendo isso? Não. O fruto da macieira alimenta quem? Quem vai lá e colhe. O fruto que é gerado em mim, você, através do Espírito de Deus, serve exatamente para isso, para alimentar as pessoas, para servir aos outros. Para que alguém olhe para mim, para você e fale assim: essa árvore é boa, o fruto é bom, e eu estou desfrutando disso. Até que um dia ela também seja uma árvore boa, com um fruto bom, e outra pessoa possa desfrutar disso. É isso que Deus, Ele faz em nossas vidas. Andar pelo caminho apertado. Ter cuidado com os falsos profetas. Também devemos lembrar que cuidado, talvez triplicado, é de nós enganarmos a nós mesmos. Veja como estão os seus frutos hoje. E sabe de uma coisa? Você não pode gerar fruto. Eu sempre gosto de olhar para esse texto. Não vou pedir para colocar na tela não, mas depois em casa você lê. Eu sempre falo dele. Porque a gente fez uma série lá no nosso canal do YouTube. Gálatas capítulo 5, você vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne são coisas que a gente faz, obras. Ergos, do grego, é justamente isso, trabalho. É uma ação que o homem faz. E aí você vai ver um monte de coisa podre ali. Feitiçaria, prostituição, idolatria, um monte de coisa ruim. Coisas que nós fazemos. Só que quando Paulo ele vai contrapor isso, ele não fala assim: então vamos para as obras do Espírito. Não, ele fala assim: vamos para o fruto do Espírito. Porque o fruto é algo que eu e você não conseguimos gerar por nós mesmos. Precisamos do Espírito. Você não consegue ter amor, fidelidade, amabilidade por si mesmo. A gente precisa do Espírito de Deus. É Ele que gera isso em nós. As obras da carne, eu e você fazemos de olhos fechados e de mãos amarradas. Facinho. Agora, o fruto do Espírito é algo que depende única e exclusivamente do Espírito Santo. E a gente precisa disso. De ir até Deus. De orar com fé em Jesus. De clamar para o Espírito de Deus. Não só agir por nós. Não só fazer por nós. Mas fazer em nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé no seu lugar.